Graças a Deus por mais oportunidade que Ele nos dá, né? De estarmos aqui reunidos nesse lugar, no culto de Santa Ceia, para anunciar mais uma vez a morte do Senhor até que Ele venha. Pois um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Como o pastor falou, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Vamos estar aí meditando na palavra do Senhor no livro de João, capítulo 12, o versículo 23, 24, 27, 32 e 33. João 12, a partir do 23. Eu quero mais uma vez estar assim, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder trazer essa palavra. E agradecer ao pastor, né, pela confiança e por fazer o convite. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos estar aí meditando na palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 12, versículo 23, diz assim. 12, 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. O 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Até aqui, amém? Podemos assentar. Irmãos, Jesus, ele sempre existiu, desde a fundação do mundo. O livro de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E se a gente for para o livro de Gênesis, onde Deus cria o mundo, ele fala: haja luz, e há luz. O que é que nós entendemos? Que Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Deus criou o mundo e formou o homem, colocou no jardim do Éden, deu uma ordenança a este homem, e este homem desobedeceu a ordem de Deus. O pecado de Adão em desobedecer a ordem de Deus fez com que a morte entrasse no mundo. Mas no capítulo de João, o 3, versículo 16, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E ainda ali, com Adão, ele fez uma promessa, que da mulher nasceria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. O tempo passou e Deus começou a colocar em prática a sua promessa. A virgem, chamada Maria, ela engravidou pelo Espírito Santo de Deus. Foi gerado em seu ventre essa criança, que quando chegou a hora de nascer, ele veio ao mundo. Agora ele não era mais o Verbo, ele havia se feito carne. Jesus nasce. E os versículos que antecipam o texto que eu li, Jesus, após crescer, fazendo a vontade e a obra de Deus, ele vem agora, na sua última aparição ao público, montado no jumento, com a multidão gritando:
Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E no versículo 19, se encontram os fariseus religiosos, desprezando, como sempre, e dizendo um para o outro: lá vai o mundo após ele. E eles tinham razão. Era a festa de Páscoa em Jerusalém. Nessa época, geralmente, vinham muitas pessoas de todos os lugares para adorar. E ali estavam várias pessoas. E naquela multidão tinha várias pessoas representando vários lugares do mundo. No capítulo 20, diz que no meio daquelas pessoas que estavam indo adorar, estavam alguns gregos que queriam ver Jesus. Quem eram os gregos? Pessoas que buscavam o conhecimento, buscavam a sabedoria, mas pessoas também que eram conhecidas como pessoas arrogantes, por buscarem a sabedoria, por serem sábios, até se titulavam deuses. Mas eles estavam ali querendo conhecer Jesus. E dois dos discípulos de Jesus, André e Filipe, foram comunicar isso para Jesus. A Bíblia não fala mais a respeito dos gregos, mas o que a gente pode aprender aqui com os gregos, que os gregos estavam representando nós, os gentios, que não somos judeus, mas pela graça de Deus fomos alcançados, cremos no Filho, em Jesus Cristo, e somos tidos como filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele começou a falar, provavelmente diante da multidão dos judeus, porque no versículo à frente vai dizer que um deles, no meio da multidão, interrompe Jesus. E Jesus ele começa a comparar a sua vida com o grão de trigo. E nós sabemos que na Bíblia o crente ele representa o povo de Deus. O trigo representa o crente, o cristão, o povo de Deus. E o joio representa o povo, aqueles que seguem a obra do maligno. A Bíblia vai dizer que Jesus ele se compara a esse grão de mostarda. Mas no versículo 22 ele diz, no 23 ele diz que é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Era a hora de ser revelado a natureza do Filho de Deus. E aí Jesus, ele falando aos discípulos, e provavelmente a multidão que estava ali por perto dele, disse que se o grão de trigo, ele caindo na terra, ele não morrer, ele continua sendo um grão. Dizem que se for uma quantidade grande de trigo, você pode deixar por um bom tempo ali, e se você quiser recolher depois, moer e fazer um pão, você faz. Ele continua sendo o grão. Mas se ele morrer, ele germina e dá vida a novas sementes. Jesus estava dizendo nessa hora que era necessário que ele morresse, para que através da sua vida nós tivéssemos vida. Ou através da sua morte, desculpa, nós tivéssemos vida, e vida nele. Em seguida ele diz que quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Ele estava dizendo, para que eu, para que você, para que ninguém fique apegado aos seus deleites, ao seu querer, sem querer abrir mão
da sua vontade para não fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo que vale a pena abrir mão do nosso querer, da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque nós temos a promessa da vida eterna. Ele abriu mão da sua vida, da sua vontade. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses que mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. E assim nós temos que ser, irmãos, flexível para fazer renúncia, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, para que nós tenhamos a vida eterna. Esse grão de mostarda abriu mão da sua glória para vir morrer na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Mas a Bíblia diz lá no livro de Isaías 53:11 que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus veio com esse propósito. Ele abriu mão da sua glória. Ele espera que nós também venhamos a abrir mão das nossas vontades, para que nós possamos desfrutar desse trabalho que ele teve, para que nós herdássemos a vida eterna. Em seguida, ele diz: se alguém me segue, segue-me. Uma observação: quantas pessoas dizem que é servo de Deus? Mas será que estão seguindo? Não basta dizer que serve, tem que seguir. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Outra observação: muita gente se torna cristão, diz que é crente, diz que serve ao Senhor, mas quer que Deus esteja onde Ele estiver. Mas a ordem aqui é o contrário. É para nós estar onde Ele estiver. Não é Ele que tem que estar onde nós queremos estar. É nós querer estar onde Jesus está, onde Deus está. Aí Jesus ele diz mais: e se alguém me servir, o Pai honrará. Não fica desanimado não, porque você vai abrir mão dos seus sonhos, dos desejos do seu coração para fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo a recompensa. O meu Pai o honrará. E Deus ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Versículo 27, o Senhor ele fala: agora está angustiada a minha alma, e eu o que direi? Pai, salva-me nesta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus sabia que estava chegando o momento da cruz, o momento da sua morte. Eu creio que ele não estava preocupado com a morte. O que estava angustiando ele era que no momento da sua morte, os nossos pecados, a nossa iniquidade está sobre ele. E os nossos pecados nos separam de Deus. Nesse momento iria haver uma separação, porque ele se fez pecado por nós. Ele estava angustiado, porque não ia ser só uma morte, ia ser uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, humilhante, onde a própria palavra do Senhor diz que maldito o homem que morrer pendurado numa cruz. Ele estava angustiado, agoniado, porque não era só uma morte, era a ingratidão, era a falsidade, era a calúnia que estava lançando sobre ele. Era uma série de coisas.
Jesus estava dizendo com essas palavras que ele iria morrer. E ele, como um homem, porque ele era 100% homem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele também foi gerado no ventre de uma mulher. Ele era homem. Havia em Jesus sentimento. Jesus, ele tem sentimento. A nossa ingratidão, a nossa desobediência a ele entristece. E a palavra diz que ele mesmo falou: eu vim para esse propósito. E nós, como cristãos, o propósito é seguir Jesus. Nós estamos dispostos a seguir Jesus? O caminho da cruz era um caminho difícil, de perseguição. Era um lugar de perseguição, de dor, de sofrimento. Será que nós estamos dispostos a passar por momentos de decepção, de tristeza, de dor, sem abrir mão da nossa aliança com Deus? Porque muitos, quando chega um momento de perseguição, de dor, de sofrimento, abrem mão, desiste. Jesus, ele não desistiu do seu propósito por causa de mim, por causa de você. Ele estava angustiado porque ele estava indo morrer por nós. Que nós possamos saber retribuir com a nossa vida o que ele fez por nós. Pois estávamos condenados. Como eu disse, Adão, ele pecou. E por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Mas Jesus, ele veio para desfazer o pecado, que é a obra do diabo. O versículo 28, ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. O 30 diz: então replicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. A palavra do nosso Deus para Jesus foi que ele já havia glorificado, iria glorificar novamente. Ouviram-se, a multidão ouviu a voz. Deus fez com que a multidão ouvisse a voz. Lembra quando Jesus ele foi batizado? Que veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Naquele momento, Deus estava glorificando o seu filho. E aqui, mais uma vez, ele estava glorificando. A multidão estava ouvindo a voz de Deus. Eles tinham conhecimento. Segundo os estudiosos, só quem tinha o discernimento da voz de Deus eram os profetas. Quando Deus falava, eles ouviam e transmitiam a mensagem. A voz de Deus soava como um trovão. Então, eles ali já sabiam o que era um trovão, um fenômeno da natureza, o que era algo vindo de Deus, algo sobrenatural. Eles sabiam, naquela hora, que ou um anjo, ou um trovão, algo sobrenatural da parte de Deus estava acontecendo, para dizer a ele que aquele era o Filho de Deus. Por isso Jesus falou: essa voz não veio por minha causa, veio por causa de vocês, para que eles crescem nisso e o seguissem. O versículo 31, Jesus ele vai dizer: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Irmãos, Jesus lá no livro de João,
capítulo 15, 22, ele diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. No livro de João, ainda nesse capítulo 12, o versículo 48, a parte B, ele diz assim: a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Mas o mundo o rejeitou. E agora o mundo estava matando o Filho de Deus. E ali estava sendo iniciado o julgamento para o mundo. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O versículo 32, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, houve um momento de trevas. A gente sabe que a Bíblia registra de que houve terremoto, a pedra se fendeu, o véu rasgou de alto a baixo, e que aqueles que não estavam crendo disseram para si mesmos: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que nos atrai para Jesus é o seu amor para conosco, um amor infinito e incondicional. O amor de Jesus nos atrai a Ele. Aquela cruz é símbolo do amor de Deus para com a sua criação. Jesus ter aceitado o propósito é o símbolo do amor de Jesus para com as nossas vidas. No livro de Filipenses, capítulo 2, diz assim: sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi preciso Jesus morrer. Foi preciso ser derramado o seu sangue para que houvesse uma nova aliança, para que você hoje tivesse direito à salvação, à vida eterna. Jesus, ele, na sua carne, como ele diz, né, a respeito da Santa Ceia, quando ele instituiu a Santa Ceia, dando essa ordenança, para que toda vez que nos reunisse no seu nome, para que comesse do pão, que aquele pão representava a sua carne que foi dada por nós, para ser moída, para ser machucada, para ser sangrada, em memória dele. Ele falou para que tomasse o cálice da nova aliança, que era o seu sangue, ali o suco da vide, que representa o seu sangue que foi derramado por nós. O sangue de Jesus nos comprou. Ele nos resgatou do império das trevas para o império da sua luz. Jesus, ele é a luz do mundo.
nós que estamos nele também somos a luz. Porque aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas nós que estamos na luz sabemos. Nós temos uma luz que nos guia pelo caminho que nós devemos seguir. E essa luz é Jesus. O livro de Efésios, capítulo 2, o 15 e 16 diz assim: na carne, Jesus ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em uma ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliando ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. O 19 diz que já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. Nós agora somos filhos de Deus. Antes estávamos separados, perdidos no mundo sem Deus. Mas agora, nós estamos na presença do Senhor, por causa da aliança feita pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo ele diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Nós devemos nos glorificar na cruz de Cristo, porque nela realmente o mundo tem que estar crucificado e nós para o mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem, mas a nossa morada é eterna. Jesus ele foi preparar a morada para mim, para você e para todos aqueles que creem nele, que quiser ir morar nos céus. A nossa morada não é aqui. Jesus ele falou: o meu reino não é deste mundo. E de fato não é. O reino de Jesus é o reino de Deus. E esse tem que ser o nosso reino. Nós estamos aqui, mas o reino de Deus, ele também está. Jesus ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus começa aqui. O livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim: toda vez que beberdes deste cálice e comerdes desse pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos no culto de Santa Ceia, e o propósito do culto de Santa Ceia é falar do nosso Jesus, da sua missão, do que Ele passou, do que Ele teve que renunciar para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas que nós venhamos com alegria no coração e gratidão, porque a cruz foi só um trecho da vida de Jesus que Deus usou para glorificá-lo, para exaltá-lo. Se Ele não tivesse ido até a cruz, nós não seríamos salvos. Se Ele não tivesse ido até a cruz, o Senhor não teria o exaltado soberanamente. Mas Ele foi, e Ele está vivo. O apóstolo diz: anunciai a sua morte até que Ele venha. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E para ressuscitar Ele tinha que morrer. E Ele ressuscitou. Ele venceu a morte.
pelo Pai. E Ele está contemplando a nossa adoração nessa manhã. Aleluia, glória. A Bíblia diz que o povo estava indo naquela época da Páscoa adorar. E nós estamos aqui nesse lugar, no memorial ao Senhor, para adorar. Então que nessa manhã, mais uma vez, nós venhamos nos alegrar, porque Ele vive e reina para sempre. O Senhor Ele está aqui e Ele quer receber a nossa adoração como um gesto de gratidão. A adoração é isso, é um gesto de gratidão àquele que morreu por nós. É um gesto de gratidão ao nosso Deus. Ele que é o arquiteto, como diz o apóstolo Paulo. Ele olhou para a gente e não tinha mais nada para fazer aos olhos humanos. Mas Ele olhou e falou: não, aí tem jeito, eu vou mandar o meu filho. Ainda há esperança. Para você que talvez esteja aqui com o grego, que representa os gentios, que ainda não tem uma aliança com Cristo, mas que veio ouvir, veio ver a festa da Santa Ceia. O Senhor, nessa manhã, quer atrair o seu coração. Ele quer atrair o seu coração. E que nós possamos estar dispostos de servi-lo, mas de segui-lo, para que onde Ele estiver nós possamos estar. E nós estando com o Senhor, nós estamos debaixo das suas asas, estamos debaixo da sua proteção. Estando com o Senhor, nós estamos protegidos. É bem verdade que muitos vêm para o Senhor, diz que serve, mas que quer que Deus só realize os seus sonhos, os desejos do seu coração nessa vida. E feliz o homem que espera em Deus só nessa vida, como diz o apóstolo Paulo. E muitas vezes as pessoas não pensam nas coisas espirituais, na vida eterna. Aquele povo estava acompanhando Jesus, até dando a ele uma honra de Messias. Mas quando Jesus falou que ia morrer, eles recuaram. Já não queria mais seguir, já não queria mais acompanhar, porque a lei diz que o Messias, o seu reino era eterno. Só que Isaías 53, ele fala a respeito do sofrimento e da morte do Messias. Não é desculpa para quem quer seguir Jesus. A lei existe, mas a palavra também tem aqui, dizendo que ele ia morrer. Aí muitas vezes a gente fica querendo as coisas dessa vida, e aí quando a gente não alcança do jeito que a gente quer, que a gente deseja, a gente recua, a gente para. Mais importante do que as coisas dessa vida são as coisas espirituais. E como o próprio Jesus falou, aquele que me serve, o Pai amará. A honra de Deus para nossas vidas. Até aqui falou o Senhor. Essa foi a palavra que Ele me deu. Como o culto de Santa Ceia remete à vida de Jesus, a sua morte. A palavra que Ele me deu foi essa, a respeito do seu sofrimento, do que Ele teve que renunciar, deixar,
para que nós viéssemos herdar a vida eterna, mas como a própria palavra diz no livro de Coríntios, ele vai voltar. Então se alegre, Jesus ele vai voltar, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Nós não vamos ficar aqui. Aleluia! A gente sabe que virão momentos difíceis, assim como aquele momento ali de Jesus. A cruz estava à frente dele, já estava no momento dele, chegando o momento dele ser crucificado. Então, virão momentos difíceis, e é preciso que a gente esteja aliançado, firme no Senhor, e crendo na nossa salvação, e de que nós vamos subir por muita misericórdia de Deus. Então essa é a palavra que Deus me deu. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida dos irmãos e toda a igreja. Glória a Deus. Vamos estar aqui mais uma vez fazendo oração ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti. Porque Ele conquistou esse direito de estarmos perante Ti, Senhor, em oração, falando diretamente ao Pai, por intermédio do Filho. Deus, nós queremos Te dar graça por esse dia, por esse momento, Senhor. Essa festa de Santa Ceia, Senhor, o qual o Senhor Jesus nos ordenou que fizesse. E nós te damos graça por nós estarmos aqui com vida, com saúde e firme na rocha. Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. É bem verdade que muitas vezes a gente erra e nem percebe, mas tudo está perante os teus olhos. Nós te pedimos perdão, Senhor, e desde já nós te agradecemos por nos permitir cear mais uma vez nesse lugar, sem atrair para a nossa vida, Senhor, condenação. Que nós possamos nesse rápido momento nos examinar e assim participar, comendo do pão e do corpo de Cristo. Porque quando nós nos julgamos, quando nós somos julgados, o Senhor nos corrige para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Então, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e nos permitir mais essa oportunidade. Muito obrigado por essa hora, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue puro derramado naquela cruz do Calvário. E nós verdadeiramente reconhecemos que o Senhor é o Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, Deus Pai, por nos fazer, por nos dar o poder de sermos conhecidos, por nos tornar os teus filhos. Pai, muito obrigado por tudo essa nossa oração. Continue conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. A irmã Iracema estava pregando e eu me recordando de um texto de João 6, quando tinha uma multidão e a mesma com fome, e Jesus chegou para os 12 apóstolos e disse para alimentar a multidão. Os apóstolos não tinham pão para alimentar o povo. Aí chegou André e disse: Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E aí o Senhor multiplicou e alimentou a multidão. E por que eu me recordava disso? Porque, irmãos, o povo estava naquele ambiente com fome e os apóstolos não tinham comida para o povo. Apóstolo tem título, apóstolo tem honrarias, mas não tinha alimento para o povo.
Aí chamaram o menino que não tinha título, que não tinha reconhecimento, mas tinha alimento para o povo. Pão aí simboliza palavra. Os apóstolos tinham título, mas não tinha palavra para o povo. O menino não tinha título, mas tinha alimento para o povo. E por que, lembrando da irmã Iracema? Porque a irmã Iracema não tem título, mas tem palavra para alimentar o povo. E eu já convidei aqui pastores de igreja e fiquei muito frustrado, porque no tempo não teve palavra para alimentar vocês. Tinha título, mas não tinha palavra. E uma irmã nossa, não tem título, mas tem palavra centrada ali para alimentar o povo de Deus. Eu queria convidar outro grupo e abençoado para estarmos louvando a Deus. E nesse momento, irmãos, nós vamos estar fazendo a leitura do texto. Também convido a nossa irmã